A nível da performance year to date, dos setores, bom, nós vimos aqui, e já vamos falar um bocadinho, de colocar os índices em evidência, o Nasdaq tem aqui uma valorização moderada, que já vamos ver no gráfico, de 3,75%. O Nasdaq é um índice também que junta muitas empresas, aqui das maiores empresas, né, do mercado americano, mais virado aqui para as tecnologias, tem mais empresas tecnológicas. E o que é que sucede? Sucede que esta performance é uma performance modesta, né, se olharmos em conta os últimos 2 anos, né, 2023, 2024, nós estamos a ver que o setor tecnológico não está a ser dos que melhor performa este ano, apenas 2,67%. Então nós estamos aqui a assistir a uma rotação não só geográfica, porque Europa e China estão com performances superiores ao mercado americano este ano, mas também uma rotação de setores, né? Dinheiro a fluir para o consumo defensivo, para o setor industrial, o setor financeiro continua forte, mas o setor de utilities, materials também, communication services tem-se mantido também estável este ano, communication onde está a Meta, onde está a Alphabet, Netflix, empresas que têm ajudado a empurrar este setor para cima, mas há aqui realmente um consumo cíclico também, há aqui uma saída de fundos do consumo cíclico, porque precisamente por esta nuvem sobre as tarifas, né? Tudo que for consumo cíclico, se os preços aumentarem, estas empresas podem vir aqui a ver os seus negócios em risco. Portanto, caiu bastante aqui este ano o consumo cíclico. Healthcare também não está bem, mas falar-se aqui um bocadinho desta rotação setorial que também se sente nos setores. E alguma realização de lucros após 2023 e 2024 muito favorável, aqui alguma realização de lucros que foi feita em empresas tecnológicas que, entretanto, começaram a atingir máximos, né, e ficaram esticadas. O receio de recessão e tensões comerciais no estrangeiro também contribuiu para aqui uma saída de dinheiro de empresas tecnológicas. O SP500 a lateralizar, eu já vos vou mostrar o gráfico, mas recuperou das ondas de choque recentes. Aqui nós já vemos o gráfico, né? Está ali cerca de 2% positivo este ano. Expectativa de cortes nas taxas de juros este ano ainda existe. Essa expectativa de que o Fed venha a descer taxas de juros este ano e melhorando o acesso ao dinheiro, né? Ao crédito, quer do ponto de vista do consumo, quer do ponto de vista do investimento, né? Das empresas. Resultados empresariais continuam a crescer. Espera-se que o PIB retome também o crescimento este trimestre com a normalização das importações, que afetou bastante o PIB no trimestre passado, por isso é que veio negativo. E Donald Trump mantém como bandeiras a desregulamentação e redução de impostos corporativos, o que ajuda a um ambiente económico mais competitivo e com melhores condições para crescer. Isto continuam a ser bandeiras de Trump, que ele trouxe na sua campanha para este mandato, né? E são bandeiras herdadas já da fase de campanha e que continuam a estar ainda no mapa. Podem ajudar, não é? Por isso é que perguntamos what now, né? E daqui para a frente, né? O que é que pode acontecer daqui para a frente, visto que o SP500 já recuperou das quedas que teve recentes, já está ligeiramente positivo face a como começou o ano, e agora, não é? Agora vem em junho, julho, agosto, antes de se entrar aqui na reta final do ano. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho do PIB. Deixa-me só aqui, por causa dos óculos. Ora bem, dar aqui acesso ao Vitor. 21 pessoas, até nem estamos mal. Para um feriado de manhã. Muito bem. Vamos, então, dizia eu, olhar não do ponto de vista da futurologia, que isto vai acontecer desta maneira, mas vamos, no fundo, olhar para o estado atual da economia, perceber a que é que o mercado não está mais atento nesta fase e tentar perceber o que é que pode acontecer daqui para a frente, em função dos indicadores próximos que vierem a ser reportados. A nível do PIB norte-americano, que é um indicador sempre que a recessão
que no fundo se traduz com 2 trimestres consecutivos de não crescimento, né? De crescimento negativo, né? Não crescimento. No fundo já tivemos aqui o primeiro, mas no fundo há uma desvirtuação muito grande deste indicador, porque para a contabilidade, né, da fórmula do PIB, existe aqui um dos fatores dessa equação, dessa conta, é a net imports, né, que é a relação entre exportações e importações. Houve muitas importações e isso acabou por contribuir para que o PIB descesse. Logo, assistimos aqui a uma queda de menos 0,2% do PIB no primeiro trimestre de 2025 face ao último trimestre do ano 2024. Parece que a economia contraiu, mas há aqui este efeito da antecipação de muitas importações que empresas norte-americanas fizeram. Deixa-me importar já muito antes que as tarifas entrem em cena e tudo fique mais caro. Portanto, houve uma antecipação grande de importações e e já vamos ver mais à frente a fórmula. Esse fator, né, contribuiu para que tivéssemos crescimento negativo da economia no primeiro trimestre de 2025. Agora, no segundo, já se espera que haja aqui uma retomada do crescimento, porque vai haver essa normalização do lado das importações. Existe o indicador Atlanta Fed GDP Now, que tenta sentir o pulso à economia no presente e dar aqui uma antecipação em tempo real do que pode vir a ser a leitura do crescimento do PIB. E eles estão aqui a estimar 3,8% de crescimento do PIB este trimestre, a leitura em tempo real. Claro que existe sempre aquela margem de erro, não é, nestes indicadores, mas acaba por fornecer aqui alguma informação antecipada. Isto é de 9 de junho, portanto, de ontem. E aqui já há uma estimativa de 3,8% de crescimento do PIB este trimestre. Portanto, vai retomar a economia ao crescimento. Não há aqui um risco grande de recessão, que a economia está a estilhaçar-se, está a decair. Continua, pelo contrário, robusta, sólida, forte. São esses os sinais. Não há aqui sinais de recessão. Tudo bem que com este nível de taxas de juros, bem acima da média, nós estamos a assistir ao quê? A um mercado de trabalho que começa a vacilar um pouco. Vemos isso onde? Na taxa de desemprego, aqui, que não está descontrolada, porque, reparem, está aqui muito contida neste intervalo dos 4,2%. A última leitura saiu em linha com o esperado. Esta é a leitura real. São print screens do investing.com. E aqui é a expectativa. Ok? Expectativa. Portanto, o dado saiu de acordo com a expectativa, 4,2%. Não continuam a aumentar. Agora, do lado do payroll, né, variação da folha salarial, variação no número de empregos, variação, mete-se assim, variação no número da folha salarial, no número de pessoas empregadas. Aqui nós vemos uma tendência decrescente. Esta variação na folha salarial tem vindo a ser cada vez menor, mas até veio acima da média na última leitura, que foi aqui precisamente aqui há uns dias atrás, né? 6 de junho. A nível de vagas em aberto, ou seja, candidaturas a novas posições para serem ocupadas, o indicador também veio ligeiramente acima da expectativa. Portanto, nós vemos um mercado de trabalho, no fundo, à semelhança daquilo que temos vindo a assistir nos últimos tempos. A tendência é de algum abrandamento, não está um mercado de trabalho pulsante aqui a crescer muito, não, pelo contrário, está a abrandar, mas não há descontrole. E isto é que é importante. Não há descontrole, tal como do lado da inflação, também não há descontrole. Pelo contrário, há aqui indicadores positivos de que este nível de taxas de juros está a conseguir controlar, abrandar, quer a inflação, quer o mercado de trabalho, no ponto de rebuçado para que aconteça o soft landing, né? Esta aterragem soft que o FED tanto fala já há algum tempo. Mas com esta entrada em cena das tarifas, há algum receio que tudo isto se possa descontrolar. Por isso o FED não subiu os juros, não desceu os juros, perdão. Por isso o FED não desceu os juros na última reunião, quis manter as coisas no intervalo em questão para ver o que é que vai acontecer, à espera dos próximos indicadores, das próximas leituras. E aqui a nível de inflação, o indicador preferido do FED é o PCI,
o Personal Consumption Expenditures, é no fundo um indicador de inflação, mas em que as categorias de inflação, para se medir aqui um cabaz de produtos, estão mais harmonizadas relativamente à CPI, que é a inflação mais tradicional. Mas este é o indicador preferido do Fed e o PCI ainda está ligeiramente acima de 2%, 2,1%, e o PCI subjacente, que exclui aqui preço de categorias mais voláteis, como a alimentação, como os combustíveis, a energia, está aqui também o indicador subjacente ainda está ligeiramente mais alto, 2,5%. Mas as coisas não estão descontroladas, porque a tendência é de retração até este target, não é? Este target de 2%, aqui, está a aproximar-se aos poucos. Não há aqui um descontrole agora com as tarifas, que isto esteja tudo a vir por aqui acima. Esse é o medo do Fed, portanto, mantiveram as taxas de juros como estão. Mesmo a nível da inflação, reparem, o CPI, os indicadores a vir também abaixo até da expectativa. O PCI, né, estes 2,1% que vemos aqui, também veio abaixo da expectativa. Portanto, a inflação até está a vir abaixo do que aquilo que se espera. Onde acho que ainda há aqui margem para melhorar. Embora este retail sales tenha vindo acima do esperado, mas o consumo, né, as retail sales não estão assim muito pujantes, mas mesmo assim melhoraram relativamente ao mês anterior, em abril face a março, mas por muito pouco, 0,1%. Um consumo que não cresceu assim tanto quanto isso. Pronto. Mas do lado da inflação as coisas não estão descontroladas, o percurso parece estar a ser feito, o barco parece estar a chegar a bom porto, sem que haja um mercado de trabalho descontrolado, com uma grande taxa de desemprego galopante. Não podemos ser alheios a estas tendências, não é? Existe esta tendência, porque em 2023 estávamos em 3,5%, estamos em 4,2%, mas não é propriamente um caso extremo, não é? E mesmo em termos de variação da folha salarial, inevitavelmente tem que haver um abrandamento, não é, do mercado de trabalho com este nível de taxas de juros que penaliza um bocadinho o acesso ao dinheiro e prejudica o investimento por parte de empresas, não é? E também o consumo. E prejudicando o consumo também prejudica as empresas que vendem esses bens e serviços, não é? Isto está tudo interligado. Portanto, quer a inflação, quer o mercado de trabalho estão a abrandar. O Fed manteve o intervalo de taxas de juros inalterado. A próxima reunião vai ser... eu disse isto ontem, deixa-me ver aqui. Next Fed Meeting. Quando é que vai ser a próxima reunião? A próxima reunião... já aqui 17, 18 de junho, associada aqui ao Summary of Economic Projections. Vamos ter já daqui a uns dias, portanto, novas taxas de juros, aqui a nova decisão, né, a sair, sendo que, se olharmos para a ferramenta FedWatch Tool, né, que no fundo ajuda-nos a tentar perceber o que é que o mercado acha que vai acontecer com as taxas de juros, acham que nesta reunião de 18, né, meeting date, o último dia da reunião, 18 de junho de 2025, que as taxas vão permanecer no intervalo em questão, que é este intervalo 4,25%, 4,5%. 99% acha que as taxas não vão baixar já. Também acha o mercado, aqui os analistas, que em julho as coisas também vão permanecer como estão e só vamos começar eventualmente a ter cortes na reta final do ano. Depois as pessoas virem de férias em setembro, os últimos meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, com o mercado ainda a precificar. Claro que depois isto tudo, estas percentagens, elas variam à medida que o tempo passa. 52,8%, né, a maioria das pessoas aqui acha que vamos ter a primeira descida, apenas 0,25%, não uma descida muito grande, aqui em setembro. Em outubro, a maioria do consenso ainda é que as taxas vão estar neste intervalo, ainda, e só depois aqui, talvez dezembro, é que se possa assistir a um novo corte. Mas nunca será nada acima de 0,5% a nível de taxas. Não vamos assistir, provavelmente, atenção, provavelmente, a cortes muito, muito significativos.
Portanto, esperar para ver. Nós tivemos o mês de maio, tudo bem que foi um mês de recuperação, mas foi o melhor mês de maio nos últimos 35 anos. Portanto, está aqui retorno de 6,15%. Não foi o melhor mês de maio de sempre, mas já entrou aqui no top e foi o melhor nos últimos 35 anos. Portanto, de assinalar. E algo que também não nos deve surpreender, não? Se olharmos aqui para este gráfico do Carson Group, que faz aqui pesquisas e gráficos que acho muito interessantes e muitas vezes trago aqui para as nossas lives, o mês de maio não é uma surpresa ser forte. Se olharmos para os últimos 12 anos, o retorno do SP500 em maio tem sido sempre positivo, com exceção de 2019. É um indicador curioso. No passado recente, em 91,7% das ocasiões, o mês de maio foi bullish, foi positivo. E em 2024 já tinha sido positivo, com 4,8%. Em 2025 volta a ser ainda mais do que estes 4,8%, com 6,15%. Portanto, tradicionalmente, maio é um mês bullish, voltou a ser, e nós vimos aqui um mês muito bullish. Não é só um mês bullish, é muito bullish, porque tivemos uma performance superior até a 6%. Mas esta pesquisa do Carson diz-nos o seguinte, que quando há uma recuperação de 5% nas ações em maio, o que é que acontece? Eles analisaram mês a mês as performances em cada um desses meses, quando um desses meses tem uma performance de 5% ou mais. E o que é que acontece ao mercado um ano depois? O que é que acontece um ano depois de, em maio, o mercado ter mais de 5% de retorno nesse mês? Um ano depois, em 100% das ocasiões, o mercado está acima, portanto, percentagem de vezes em que o mercado está acima deste patamar, com que terminou o mês, e qual é o retorno médio? É um retorno bastante considerável, 19,9%. Ou seja, estatisticamente, portanto, atenção que ninguém consegue adivinhar o futuro, mas podemos olhar para a estatística e, no fundo, conseguir perceber que em 100% das vezes o mercado um ano depois está acima deste patamar e tem uma rentabilidade muito significativa. No fundo, ajuda também a perceber que o mês de maio, com mais de 5% de retorno, se sinaliza aqui pelo menos um movimento bullish que pode estar perfeitamente inserido num bull market, como aquele em que nós estamos agora. Nós estamos em bull market, a tendência principal é positiva. Logo, o mais provável é sempre que o RI continue a ir na direção da corrente e que o mercado continue positivo, a não ser que haja uma inversão de tendência, por isso não é nada do outro mundo, mas é muito curioso. Nós, em termos de outros meses, tivemos aqui o mês de junho, que também consegue apresentar 100% de ocasiões em que, se ele subir 5%, no ano a seguir vai estar acima ainda desse patamar, mas o retorno é mais baixo. Portanto, o mês de maio consegue conjugar aqui o melhor dos dois mundos. Não só 100% das vezes está acima, daqui a um ano, como o retorno médio é muito, muito significativo. Mais do que isso, só aqui o setembro, com 20,9% de retorno, mas isso só acontece em 83,3% das vezes, porque setembro é um mês tradicionalmente bearish. Portanto, fica aqui esta estatística, uma recuperação no mercado, aqui um impulso de 5% ou mais no mercado, costuma ser um bom sinal. Portanto, motivos para não estarmos otimistas. Eu vou pegar neste slide aqui, porque acho que resume bem um bocadinho o meu posicionamento. Nós tivemos incerteza a nível de tarifas, temos uma pausa do FED, e esta incerteza a nível de tarifas pode provocar o quê? Mais abrandamento. Bom, neste artigo que vos trago aqui, diz o seguinte, ainda não temos ideia qual é que é o endgame, não é? Qual que é o objetivo final com estas tarifas, não é? Anunciadas. Bom, para já elas estão em pausa.
Porquê? Porque muitas das tarifas que foram anunciadas, entretanto, Trump fez pausa para depois negociar e chegar aos acordos que quer. Ainda não sabemos o fim da novela, não é? E não podemos colocar isto para trás. Aqui a Average Effective Tariff Rate, né, a percentagem de tarifas atualmente em vigor, média, né, tarifa média efetiva das tarifas, começou o ano em 2% e vai certamente acabar muito mais alto do que isso. Está atualmente em 15,6% aqui, esta Average Effective Tariff Rate, né, a percentagem efetiva de tarifas em vigor, já esteve aqui perto dos 30%, vejam bem esta loucura, para o ano que começou aqui em 2%. Chegou momentaneamente, aqui durante um mês, a estar perto de 30%, o nível de tarifas em vigor, já baixou para 15,6%. Está, portanto, como diz o artigo, perto de 15%, esta percentagem de tarifas em vigor, mas ainda está uma questão em aberto se vai permanecer assim, se vem para mais perto de 10%, ou se vem para mais perto de 20%. Portanto, isto tem um impacto grande. Em última instância, os americanos, né, os negócios americanos vão ter que arranjar uma forma de viver com estas tarifas, ou assumem eles esse aumento de custos, né, e a pressão das margens, então veem as suas margens pressionadas porque têm que pagar mais despesas, ou então vão passar esse aumento para os consumidores, mas esta incerteza momentânea e esta incerteza temporária e o possível ressurgimento da inflação provavelmente vai fazer com que o Fed se mantenha nas sidelines, né, nos bastidores, durante mais algum tempo. Isto traduzido quer dizer o quê? Que perante esta incerteza ainda que o Fed possa não avançar tão cedo para baixar os juros e mantê-los no nível em questão. Por isso é que o mercado só está aqui a antever descidas dos juros mais para o fim do ano. E se querem que vos diga, há alturas em que até consigo mais facilmente formular as minhas próprias teses do que é que pode vir a acontecer. Nesta fase isto ainda realmente é complicado de perceber porque vai depender muito de como a situação evolua face ao impacto que as tarifas em vigor, pois uma pessoa nem consegue bem acompanhar, ok, há tarifas que avançam, há outras que avançam, mas depois retrocedem, mas fica em vigor só X% numa categoria de produtos específica. Portanto, o que é certo é que, pesando tudo aquilo que já foi anunciado, tudo aquilo que já regrediu e tudo aquilo que ainda está em vigor, nós temos um nível de tarifas que ainda se faz sentir, não é? E de sobremaneira, se olharmos à forma como o ano começou. Portanto, isso terá algum impacto, algum efeito vai ter. Em aumento de preços ou não sabemos ainda, porque temos aqui outros moving parts, outros aspectos que podem ajudar a conter esse efeito. Não sabemos e torna-se um bocadinho difícil perceber para já o que é que poderá vir a acontecer. É um bocadinho, mesmo para quem tenta perceber cenários possíveis daqui para a frente, estou um bocadinho como ao Fed. É difícil perceber por onde é que isto vai. Não dá bem para conseguir formular ou antecipar um cenário. Portanto, estamos quietos, sossegados, vamos fazer o nosso trabalho, mantendo cash na corretora, ou então ir investindo aos poucos em empresas que vão chegando a níveis atrativos, que elas existem. A Nvidia também foi um dos destaques recentes, reportou resultados a 28 de maio e, mais uma vez, animou estes resultados. Aqui, ao contrário dos anteriores, já se antevia que ajudassem um bocadinho a espevitar demais o sentimento. Os anteriores não, porque estava-se aqui numa fase de alguma saturação desse tipo de notícias, não é? E havia aqui outros assuntos a entrar em cena, como as tarifas. Pelo contrário, agora até que contribuiu um bocadinho para melhorar o sentimento e ajudar o mercado a recuperar o crescimento muito robusto da Nvidia, que cada vez mais é uma afirmação e não uma dúvida sobre a continuidade que pode ter em manter estes níveis de receitas, de cash flow, de lucros. O segmento de data center, que é o segmento principal hoje da empresa, onde estão os chips de inteligência artificial, voltou a surpreender pela positiva, receitas recorde,
subiram 10% relativamente ao último trimestre e 73% neste trimestre face ao mesmo trimestre do ano passado. Portanto, a procura por infraestruturas de inteligência artificial continua intensa a nível global, suportada pela adoção da nova geração de GPUs Blackwell, expansão dos clusters de GX SuperPOD, isto é a linguagem mais técnica. Isto é um print do Investidor Analytics, da análise aos resultados da NVIDIA, vocês podem ler com mais calma lá. E a multiplicação de parcerias estratégicas com hyperscalers, como uma Amazon, Microsoft, Alphabet, hyperscalers que têm os data centers para armazenamento de dados, né, de outras empresas, governos, empresas industriais, para a construção de AI factories. Portanto, estão a haver muitos projetos ao longo do globo para a implementação de centros de dados, né, de data centers, que funcionem como AI factories, fábricas de inteligência artificial, para dotar o mundo aos poucos com esta tecnologia, em todas as geografias. Mesmo com o impacto das restrições de exportação para a China, o negócio core demonstrou resiliência estrutural. É sempre um evento, umas vezes mais, outras vezes menos, mas é sempre um evento quando a NVIDIA reporta resultados, porque é uma empresa que está aqui numa trajetória de crescimento fenomenal e imparável, pelos vistos. Uma empresa que recuperou também, foi alvo das quedas em abril, e já recuperou o último nível de buy. Vejam bem como veio ao último nível de buy, recuperou, e já está aqui numa recuperação de 65,16%. Muitos de vocês aproveitaram. Confesso que é uma empresa que, infelizmente, não tenho tido a sorte de conseguir apanhá-la nesta fase. Foi por limitações de cash. Eu até abri posição há uns tempos, perto, já não sei na altura se foi por aqui. Sei que tinha aqui uma posição, quando me iniciei aqui, a abrir posição na NVIDIA, tive depois aqui o azar de não apanhar esta queda mais pronunciada e de não ter o cash necessário para depois reforçar. Virei-me para outras empresas onde já tinha mais participação, Microsoft, Amazon, Google. Não consegui aproveitar para melhorar não só o preço médio, para melhorar a minha relação cambial, porque entretanto o dólar desvalorizou e eu não estava aqui com um preço de equilíbrio. A reunião entre preço de equilíbrio mais preço médio cambial não estava assim muito favorável, e eu acabei até por fazer um movimento de aproveitamento noutra empresa, a United Health, porque não sentia que havia mais oportunidade no outro lado. O que é certo é que a NVIDIA, entretanto, já subiu e agora tenho que esperar um novo drop, uma nova queda para voltar a entrar. Estou fora, com muita pena minha, mas quem aproveitou e quem tem aqui uma boa exposição à NVIDIA, parabéns, e tem aqui uma excelente empresa que está cada vez mais a afirmar-se aqui neste panorama das Big Tech, das grandes empresas mundiais. Tem vindo a alternar sucessivamente, ora é a NVIDIA a maior empresa do mundo, ora é a Apple, ora é a Microsoft. Estas três vêm rodando nos últimos tempos. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.